É importante esse check-in semanal. Óbvio que o pior cenário é aquele que você define o OKR no início do trimestre, depois chega no final do trimestre e vai ver se bateu ou não bateu. Esse é o erro clássico. Comentou, a estratégia de produto tem que definir qual o problema crítico que o squad tem que resolver. O squad sozinho não tem o contexto, não tem a visão do todo. Olá, estamos aqui no Produto em Pauta, além das buzzwords. Eu sou o Joca. Olá, eu sou Felipe Castro. E hoje a gente vai falar de uma palavra que eu particularmente gosto muito, é uma ferramenta assim, muito, muito poderosa. Inclusive aprendi a usar com o Felipe, né? O Felipe lá acho que mais de 10 anos aí, acho que faz uns... Deve ser 10 anos. Deve ser 10 anos. Tem uns 12 anos pelo menos aí. Ajudou a implementar os OKRs lá na local web. Então a buzzword da vez é OKRs, objetivos e resultados-chave. E, poxa, ninguém melhor que o Felipe aqui para falar sobre isso. Aprendi muito com ele. E acho que a gente escolheu falar de OKR só agora, depois de já ter falado de Product Discovery, já ter falado de estratégia de produto, já ter falado de outcomes e output, já ter falado de cultura de produto, porque justamente o OKR, para funcionar, precisa dessas outras coisas, né? Muitas e muitas empresas, elas querem usar o OKR porque o Google usa, a Amazon usa. Sabe que todas as empresas de tecnologia usam o OKR, uma versão parecida com o OKR, né? E aí elas acham, então se eu vou usar o OKR, vou ser tão bem sucedido quanto outras empresas. E é claro que não, né? Então, o OKR, essas empresas elas usam o OKR porque o OKR é uma ferramenta que veio de empresas que querem uma cultura de empoderamento alinhado. O que é isso? Primeiro você empoderar o time para poder descobrir soluções, fazer discovery, né, resolver o problema do cliente, mas que esteja de maneira que seja alinhada com a estratégia da empresa, né? Não é deixar o time fazer qualquer coisa, que é uma confusão que a gente já conversou sobre isso ali no episódio sobre estratégia de produto. Então, a ideia de empoderamento alinhado é ter esses dois lados, né? A gente tem um problema claro para o time resolver e aí o time está empoderado, né? Mas esse é um problema que ajuda na estratégia da empresa, né? Como a gente já falou, a ideia de uma estratégia de produto é identificar os problemas críticos que os times têm que resolver para alcançar objetivos de negócio, né? E aí, quando você tem esse ambiente, aí o OKR funciona muito e muito bem, né? Só que o OKR ele acaba amplificando a cultura atual, né? E aí ele pode tanto puxar uma cultura, se a cultura é muito focada em tarefas, você pode só ter um OKR baseado em outputs, em entregáveis, etc. Ou, se você tem uma cultura que é mais focada em produto, focada no cliente, focada em outputs, vai ajudar nesse lado também, né? E a tua experiência, Joca, usando o OKR em diferentes empresas, desde a local web, 10 anos atrás? Eu gosto muito, tem evoluído bastante, acho que, né, nos últimos lugares por onde eu passei, em cada lugar eu ia aprimorando a minha forma de utilizar o OKR, mas eu vejo muito assim, quando eu ocupava papéis de liderança, era uma ferramenta excepcional para entender como que a coisa estava andando no dia a dia, mas acho que o ponto-chave é esse que você falou, né? Qual que é o papel da liderança, né? O papel da liderança é ter essa definição clara da visão e da estratégia. A gente falou de visão e da estratégia. A visão é onde a gente quer chegar, a estratégia é o caminho que a gente quer chegar lá. Ou seja, quais os problemas que a gente vai resolver para a gente construir aquela visão de produto. Isso quem define é a liderança, né? Então, em alguns lugares que eu vejo que o OKR acaba não funcionando muito bem, essa parte anterior, que é pré-requisito, né, para o sucesso do OKR, ela não existe, ou está um pouco... Ou até existe, mas está um pouco blur, né, está um pouco desfocada ali, não tá absolutamente clara para todo mundo. Mas eu gosto muito como ferramenta mesmo de acompanhamento de execução de estratégia. Mas é isso, né? Ela é uma ferramenta que ajuda
a acompanhar a estratégia. Se você não tem estratégia, eu já vi, inclusive, uma confusão, não sei se você já viu isso, uma confusão muito comum quando você pergunta qual é a estratégia da sua empresa, né? A gente chegou a falar um pouco disso, aí apresenta a planilha de OKRs como sendo a estratégia da empresa. Não, essa é uma ferramenta de acompanhamento da estratégia, mas anterior a isso, a estratégia é aquilo que a gente falou, quais os problemas que a gente tem para resolver. Então eu enxergo como uma ferramenta muito, muito útil. Eu, quando ocupava esse papel, até recentemente ocupando o papel de CPO interino ali, fracionado, é uma das primeiras ferramentas que eu trago ali, né, depois de trazer. Mas é o que você falou, Felipe, tem que ter esse arcabouço, né? Tem que criar essa cultura. A gente falou tudo isso nos episódios anteriores, então não vou me repetir muito, né? Mas precisa ter esse arcabouço, precisa ter a visão, precisa ter a estratégia, precisa ter a cultura, né? O modo de operação, esse foco em outcome, né? Sem isso, o OKR não vai dar certo, né? Eu já vi muitas empresas falar, não, o OKR aqui não deu certo. E quando você vai ver, não é o OKR que não deu certo, né? São outras coisas anteriores que são pré-requisitos, né? Você enxerga dessa forma também, Felipe? Sim, claro. Tem a frase do Benedict Evans que eu gosto muito, eu sempre cito, que toda vez que a gente recebe uma ferramenta nova, a gente primeiro adapta a ferramenta à maneira antiga de trabalhar e depois de um tempo a gente adapta a maneira de trabalhar às possibilidades da nova ferramenta, né? E aí, a maioria das empresas faz isso com o OKR, ela pega o OKR, em vez de usar, né, para empoderar as pessoas, para medir outcomes, etc., ela pega e usa do jeito antigo, né? E aí, só que as empresas que têm sucesso com o OKR, elas entendem que, olha, eu preciso usar o OKR como uma ferramenta para ajudar a mudar a cultura da organização, né? Porque o OKR, ele é algo que é muito frágil, é engraçado. As pessoas acham que o OKR vai resolver todos os nossos problemas. O OKR não é bala de prata, né? O poder verdadeiro do OKR, e é engraçado isso, é que ele revela os problemas. Se os OKRs não estão alinhados, temos um problema de alinhamento, né? Se o time está focado só em entregas, temos que ajustar e focar em outcomes. Se o time está com outcome, mas esse outcome não contribui para a estratégia, temos um problema aí de talvez a estratégia de produto não está clara, né? Então, ele revela os problemas todos, aí você pode simplesmente dizer, a culpa é de OKR, o OKR não funciona, ou você pode ir lá e usar isso como uma maneira de se forçar a melhorar, né? As melhores empresas, quando elas veem que o OKR está ruim, elas sabem que elas têm que mudar, assim, né? Porque o OKR, de novo, ele revela o problema, sozinho ele não resolve nada, né? O que eu falo é que tentar resolver todos os problemas da empresa só com o OKR é tipo querer resolver uma perna quebrada com um saco de gelo. Não funciona. O saco de gelo sozinho não resolve. Ele ajuda a desinchar um pouquinho, ajuda a resolver os sintomas um pouquinho, mas não resolve a perna quebrada. Então, para o OKR funcionar, você tem que resolver os problemas estruturais, problemas mais profundos. Eu não tenho uma estratégia de produto, a gente não faz product discovery, nós não estamos alinhados, a gente não consegue empoderar o time. Então, o OKR pode ser muito poderoso para a liderança nesse caso. E um mito que existe é que o OKR é só para o pessoal de produto, é só para quem está trabalhando, né, em tecnologia/produto. Mas, na verdade, que tanto o OKR quanto o Outcomes é para qualquer área funcional. Pode usar o OKR, vendas, finanças, jurídico, RH, a própria Local Web, 10 anos atrás já era uma empresa, né, que a gente adotou na empresa inteira. Meus primeiros clientes, quando eu trabalhar com o OKR, foram o Local Web, o Nubank e a OLX. Todos a empresa inteira conseguiu adotar. É muito mais a cabeça da liderança, especialmente em áreas tipo RH, jurídico, finanças. Tem gente que quer, tem gente que não quer mudar. E aí, quando a pessoa quer, consegue fazer, você consegue criar bons OKRs. É óbvio que a maneira que o jurídico ou o finanças vão usar o OKR não é a mesma maneira que os times de produto vão usar o OKR. É outra coisa. Você não vai ter PM no RH, você não vai ter Product Designer no RH, você não vai fazer necessariamente Discovery no RH. Mas você consegue sim medir outcomes, ter métrica, acompanhar, criar alinhamento, empoderamento alinhado. Tem muitos princípios que são absolutamente iguais. Você não vai adotar o modelo de produto. O modelo de produto é para quem está construindo produtos baseados em tecnologia, né? Mas o OKR e Outcomes, com certeza, você consegue adotar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí outra coisa que eu queria trazer e te ouvir também, o papel da liderança quando a gente está implementando o OKR
assim, a liderança ela é muito importante, né? Porque a liderança define como o resto do time vai trabalhar. Eu me lembro, poxa, eu cheguei na Lopes ali, a Lopes não trabalhava com OKRs, era totalmente output oriented, né? Totalmente, quando vai sair essa feature, quando vai sair, quando que o app vai ficar pronto e assim por diante. E eu tive um trabalho muito grande de conscientização mesmo, de ensinar para as pessoas o que é o OKR, por que o OKR é importante, por que a gente precisa, como é que a gente roda. A gente rodou o primeiro mês, teve aprendizado com o primeiro mês, mas eu vejo o papel da liderança, né? A liderança tem que ser versada, letrada, né, em output versus outcome, enfim, em todos os pré-requisitos ali que são necessários, e precisa estar ali ajudando o time a tocar os OKRs, né? Uma coisa que eu particularmente costumo aplicar nos times onde eu trabalho com OKR olha, eu trago aqui os grandes objetivos macro, ou seja, os grandes problemas, estratégia, né, os grandes problemas que a gente precisa resolver, mas a definição dos OKRs é do time. Mas eu vou ajudar você, porque na primeira vez você não vai saber direito como definir os OKRs, né? Então eu vejo um papel muito ativo da liderança para ajudar na implementação dos OKRs e fazer com que os OKRs realmente sejam úteis ali para o time, né? É assim mesmo, Felipe? Com certeza. A ideia é que líderes vão primeiro. Uhum. Então, para funcionar, a liderança executiva tem que se comprometer a desaprender o jeito antigo de trabalhar e mudar a maneira que eles trabalham, né? A liderança executiva tem que se responsabilizar por isso, né? E não adianta dizer assim, os times podem usar, mas eu não vou usar. Aí é piada, é só para inglês ver, é só para dizer que tem, né? Não adianta. Então, assim, se a liderança não liderar, por exemplo, não funciona, né? Então, a liderança tem que se comprometer a desaprender, né? Se envolver diretamente e usar, né? Quando a liderança usa, todo mundo começa a usar, né? Assim, eu lembro na OLX, muitos anos atrás, tinha o check-in, o acompanhamento semanal do OKR, era toda terça-feira, 9h30. Eu sei que eu acompanhava a questão da semana. Era meia hora, CEO e os diretos, acompanhando. Na terça, o CEO e os diretos iam olhar. E aí, na segunda, os times olhavam para os diretores saberem. Rapidamente, todo mundo começa a acompanhar. Agora, se o meu chefe vai ver com o CEO na terça, é melhor acompanhar o meu na segunda. E aí você vai criando essa cadência, né? Você vai criando essa accountability, vai criando esse alinhamento, e você vai ajustando e aprendendo, né? Então, é esse tipo de comprometimento, né, e de envolvimento direto da liderança que faz funcionar, né? O Patrick Lencioni tem uma frase que ele fala, o primeiro fator principal fator que indica se uma organização vai se tornar mais saudável ou não é o envolvimento genuíno e o comprometimento, envolvimento direto da liderança. Se a liderança realmente se importa e se envolver diretamente, você consegue chegar lá, né? Então, tem que liderar, por exemplo, se é uma empresa um pouco menor, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, o CEO tem que estar envolvido direto, né? Talvez até um pouco mais, 500 pessoas, não adianta, o CEO tem que fazer. Se estamos falando de uma empresa de grande porte, 10 mil pessoas ou mais, sei lá, 5 mil pessoas, aí não precisa ser o CEO, né? Mas tem que ser alguém, diretor ou diretora, que consiga falar, nesse pedaço aqui, a gente vai fazer diferente. Nesse pedaço aqui. Então, tem que ser uma pessoa que tenha um mandato, autonomia, para dizer, nesse pedaço aqui, que pode ser uma unidade de negócios, pode ser uma linha de produto, consiga dizer, aqui a gente vai fazer de maneira diferente, né? Então, pode ser, aqui pessoal de produtos digitais, produto e tecnologia e design, aqui a gente vai fazer diferente, finanças ainda não vai se envolver, pode funcionar numa empresa um pouco maior. Pode ser uma BU, mas tem que ser um diretor, diretora, VP, executivo ou executiva, que tem essa autonomia de dizer assim, aqui a gente vai fazer diferente e proteger o time do antigo, porque o antigo, né, não adianta. A cultura antiga vai tentar puxar as pessoas de volta. E aí, desaprender e mudar é uma jornada. Então, líderes têm que ir primeiro e se comprometer a desaprender, né? E aí, outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que essa coisa do empoderamento alinhado. O papel da liderança é muito mais ativo do que eu achava, sei lá, 10 anos atrás, né? Onde era, você define os OKRs de alto nível e deixa o time fazer, né, definir o OKR. Na verdade, como a gente já comentou, a estratégia de produto tem que definir qual o problema crítico que o squad tem que resolver. O squad sozinho não tem o contexto, não tem
a visão do todo, para identificar qual é o problema. Então, o papel da liderança é, primeiro, identificar qual é o problema crítico para resolver, trocar com o input do time, porque o time pode ter algum input local que você pode ajustar. Aí, a partir daí, ajudar o time como é que a gente mede, né, se a gente está resolvendo o problema. Né? Então, a ideia é que o outcome ele tem, né, o problema que a gente quer resolver e métricas que medem se a gente está resolvendo o problema. Isso bate certinho com o objetivo, que é o problema que a gente quer resolver, e os key results são as métricas que medem se a gente está resolvendo o problema. Tá? Então, a ideia é que a liderança define qual é o problema, né? Um pouco de input do time, depois se ajuda a definir quais são as métricas, quais são os key results, ajuda a definir qual é o target, e aí, a partir daí, o time tem autonomia, né, para fazer discovery, mas sempre com a ajuda da liderança. Né? Tem que... Modelo de produto, outcomes, OKR, quer liderança melhor, não menos liderança. É um envolvimento muito mais do que simplesmente passar vídeos para entregar. Eu acho que né, tudo que a gente vem conversando, né, mostra uma mudança mesmo. Não é que a liderança vai trabalhar menos, ela vai trabalhar diferente, né? Ela vai trazer essa questão do contexto, e ela é a principal patrocinadora ali, né, dessas mudanças todas, né, da mudança de mindset, da mudança de cultura. E como você falou mesmo, né, o OKR é uma ferramenta para essa mudança de cultura. E uma coisa que você comentou rapidamente ali, né, o LX fazia o check-in semanal. Pode ter gente ouvindo a gente falando, pô, mas check-in semanal mesmo? Pô, é pesado isso, né? Eu vou ter que ter toda semana uma reunião de check-in semanal, né? Mas eu costumo defender bastante isso, porque é importante esse check-in semanal. Óbvio que o pior cenário é aquele que você define o OKR no início do trimestre, depois chega no final do trimestre e vai ver se bateu ou não bateu. Esse é o erro clássico, né? Mas o OKR como resolução de ano novo, né? Isso aí. E nós, meu OKR é emagrecer. E não emagreci não. Isso aí é piada, né? Adorei. Você não pode tratar como resolução de ano novo. Né? Porque, na verdade, assim, quando você pensa em transformação cultural, né, uma das coisas que a gente precisa para mudar a cultura é reforçar os traços da nova cultura, reforçar os novos comportamentos. Quando você quer aprender o modelo de produto, as pessoas precisam praticar. Imagina, eu fui lá, fiz um workshop excelente com o Joca me deu um monte de coisa. Só que o modelo de produto, outcomes, OKR, é igual a um esporte, ou igual a um instrumento musical. Se você não praticar, você não vai aprender. Aprendi toda a teoria no workshop do Joca, que legal. Se você não praticar, você vai esquecer. Não adianta, você aprende na prática. Né? E aí, o check-in OKR, ele pode ser essa forma de praticar o modelo de produto, praticar outcomes, né? Praticar métricas e praticar esses novos comportamentos. Então, 1 hora por semana, meia hora por semana, é a hora que a gente vai praticar a nova cultura. A gente vai olhar o dado, a gente vai focar no cliente, a gente vai fazer experimento, né? Vamos trabalhar de maneira mais colaborativa, tentar fazer ciclos curtos de feedback, né? Melhorar nossos indicadores. E aí, imagina, você vai fazendo semana sim, semana também, a cultura vai mudando. Né? Você vai aumentando a confiança no time, o time vai ganhando mais, vai ser mais empoderado, você vai aumenta o alinhamento, você descobre que tem um monte de coisa que não está funcionando, você vai melhorando aos pouquinhos. Né? O time aprende a pedir ajuda, a liderança começa a soltar mais o time, tem mais segurança psicológica, né? Psychological safety. Você vai mudando, o time começa a usar mais dados para tomar decisão. E aí é essa cadência, semana sim, semana também, que vai mudando. Né? As pessoas, pô, mas nem todo meu key result muda toda semana. Aí tem diferentes técnicas que você pode fazer. Primeiro, você pode buscar alguns indicadores que sejam mais tempestivos, que mudem mais rápido. Né? Você pode também fatiar. Ninguém disse que tem que acompanhar os mesmos key results toda semana. Por exemplo, é super comum você quebrar. Né? Fazer, olha, eu prefiro que os CEOs façam, olha, check-in de meia hora. E aí, essa semana eu vou olhar esse key results aqui, daqui a 2 semanas eu olho, né, na outra semana eu olho 2 key results aqui. Então, você só olha cada key results a cada 2 semanas, é ótimo. Mas o importante é, toda semana eu estou praticando a nova cultura, eu estou reforçando os comportamentos novos. Né? Quando você tem, imagina, sei lá, 4 linhas de produto, eu posso cada semana olhar uma linha de produto. Né?
mas a gente está toda semana, né, acompanhando. Então, tem técnicas que você pode usar. De novo, indicadores mais tempestivos, olhar indicadores que são antecedentes, indicadores de leading dos times, em vez de olhar só o OKR da empresa. Tem várias técnicas que você pode usar, mas é essa cadência de fazer semana sim, semana também, que vai mudando a cultura da organização. Né? Porque é muito comum as pessoas saírem da cultura antiga, onde métrica é relatório. Né? É uma vez por mês, isso aqui. Só que uma vez por mês não serve mais para nada. Né? Assim, é só para fazer um reporte do que aconteceu. O que a gente quer é que os OKRs e os dados guiem as decisões do dia a dia. Se você não olha o dado toda semana, as decisões do dia a dia estão sendo tomadas por opiniões ou de outro jeito. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é essa cultura de métrica é para relatório. Não. Métrica é para decisão. É para modelo de gestão, ela tem que ser usada no dia a dia. E o OKR pode ser uma ferramenta poderosa para forçar você a fazer isso. Né? E aí tem uma frase a ex-personal da minha mulher, que ela falava assim, se está fácil, está errado. E essa frase se aplica para personal, para academia, né, musculação, mas também se aplica tanto para o modelo de produto quanto para o OKR. Assim, se está fácil, está errado. Né? O modelo de produto não é feito para ser fácil, o OKR não é feito para ser fácil. Né? É para resolver problemas críticos dos clientes, inovar, né, se desafiar, sair da zona de conforto. Então, se está fácil, está errado. Gente. Não Você pega a mesma empresa que está explodindo de crescimento, você pega a OpenAI. Eu tenho certeza que a vida lá não está fácil. A taxa de crescimento que eles estão tendo, a quantidade de problemas que estão tendo que resolver, garanto para vocês, fácil não está. Pode estar divertido, pode estar gostoso, pode estar super legal, mas fácil não está. Então, se está fácil, está errado. É isso aí, é isso aí. Eu gosto de adicionar nessa questão de ver toda semana, né? É que, beleza, no trimestre você pode ver todo mês, mas se você fazer o check-in todo mês, o que acontece? Num trimestre você vai ter 2 oportunidades para ver se você está indo na direção certa ou não, né? E eventualmente corrigir o rumo, tirar um impedimento, aquela coisa toda, né? E num mês o impedimento cresce consideravelmente. Agora, se você olhar toda semana, você passa de 2 vezes para 12 vezes no trimestre. A quantidade de oportunidades que você tem para ver se você está indo na direção certa ou não. E se tiver algum impedimento, alguma coisa bloqueando, né, a tua capacidade ali de melhorar, pô, em uma semana cresceu um pouquinho, né? Não cresce tanto quanto no mês. O mês cresce muito, né? Então eu costumo recomendar, além, né, da questão da cultura, né, essa questão do quanto a métrica cresce. E outra coisa que eu falo, essa questão de métricas mais tempestivas, né? Aí tem gente que fala para mim, não, mas essa métrica aqui ela é mensal, né? Não tem como mexer. Por exemplo, o churn ele é mensal, né? 2% de churn ao mês, né? Não, legal, 2% de churn ao mês. O que é 2% de churn ao mês? Poxa, numa empresa que tem 1000 clientes, se eu tiver 2% de churn, eu vou perder 20 clientes no mês, né? Se eu vou perder 20 clientes no mês, né, no máximo eu posso perder 20 clientes no mês, quantos clientes eu posso perder por semana? 20 dividido por 4 que dá 5. Então, em vez de você falar 2%, né, de churn ao mês, você muda a tua métrica para uma métrica, como você mesmo falou, mais tempestiva. Eu não posso perder mais do que 5 clientes por semana. Né? A alternativa também ao invés disso, você pode acompanhar o churn mensal, mas você pode olhar quais são os fatores que levam ao churn. Né? Uhum. Isso força você a entender o que faz a pessoa fazer o churn. Aí você tem que fazer entrevista com o cliente, você pode fazer um modelo preditivo de churn, e entender, é o número de experiências ruins que a pessoa tem, é o número de bugs que a gente tem na plataforma, o número de falhas que a gente tem, e aí você vai atuando nos fatores ali que levam ao churn. Né? Por exemplo, a Netflix já descobriu que o principal fator que reduz o churn é o aumento de engajamento. Quanto mais a pessoa assiste Netflix, maior a chance de ter retenção na plataforma. Então, eles acompanham muito mais, né, o engajamento, né, onde o churn é a consequência. Né? Então, parte do que a gente usa quando a gente adota o OKR é o princípio de você gerir as causas, não os efeitos. Né? Então, churn é o efeito que a gente quer. As causas podem ser o engajamento, pode ser a qualidade, pode ser o uso. Você tem que, para cada produto, descobrir quais são as causas que geram, né, o churn. E aí, por isso que é uma mudança enorme de mentalidade. E é mais difícil, sim, porque é mais sofisticado. Se você quer competir com as empresas digitais, e agora, especialmente no mundo de GenAI,
Se você não sabe nem usar dado e quer competir no mundo de GenAI, não vai sobreviver muito tempo. Não Então, faça, né? Então, essa coisa do se está fácil, está errado, é muito forte para a gente, muito poderosa para a gente poder utilizar nesse momento específico. Né? E aí, Joca, vamos dividir assim, em 2 episódios também, igual a gente fez com os outros, porque já estamos aqui. Bora. Acho que a gente pode depois falar no próximo episódio sobre como adotar o OKR, né? Como é que você faz para começar, ou como é que você faz para relançar o seu uso de OKR. Como você já está usando o OKR e não está funcionando muito, não está dando certo, como é que você consegue reverter, né, e relançar o seu uso de OKR? Né? Então, abandonou, né? Até abandonou o uso do OKR. Abandonou o uso de OKR. Você tem os OKRs ali que você só olha uma vez por ano. Né? A gente pode pensar como é que você pode adotar ou como é que você pode renovar, relançar o seu uso de OKR. Boa, fechado. Então, fique aí, né? Espere o nosso próximo episódio, que no nosso próximo episódio falaremos sobre como adotar, como implementar, como relançar os OKRs, que, assim, na minha visão, são uma ferramenta poderosíssima, ajuda demais, se bem utilizado e com tudo que a gente conversou aqui, tendo o arcabouço todo completo ali. Então é isso, obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.